Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, todas e todos. Sejam bem-vindos. A gente inicia mais um espaço aqui em nome do Observatório do Marajó, uma roda de conversa, com convidados para falar do seguinte tema: Programa Cidadania Marajó, panorama de combate à exploração sexual na região. É claro que a gente vai falar do novo programa, que foi instituído pelo governo federal através do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E para isso a gente convidou algumas pessoas referência no assunto, quanto às suas organizações, para comentar, justamente sobre quais as expectativas em relação à criação do programa Cidadania Marajó, e o panorama de combate à exploração sexual na região, considerando as atuações. Aqui, só para reafirmar, nós convidamos a Suzane, pela Caritas Regional Norte 2, Iranilda Ferreira, da Pastoral da Criança, pelo Estado do Pará. Antes, a gente preparou uma apresentação, para vocês que acompanham o espaço aqui, a roda, para contextualizar um pouco melhor. E para isso a gente convidou a Ediane, que faz parte do Observatório do Marajó, na condição de gestora de projetos, E me apresentando também, antes de passar a fala para a Ediane, eu sou o Luiz e estou atualmente atuando na gestão de mídia e conteúdo do Observatório do Marajó. Então, Ediane, a gente vai iniciar a apresentação por ti. Só me dar o retorno aqui, podemos começar? Tudo tranquilo, Luiz, estou ouvindo. Então, eu passo a palavra para a Ediane. Ediane, também fica à vontade para fazer a apresentação devida e, em seguida, iniciar a apresentação. Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Como o Luiz falou, meu nome é Ediane Lima, eu sou gestora de projetos do Observatório do Marajó, e eu resido aqui no município de Melgaço, também na Ilha do Marajó. A ideia dessa live, como o Luiz bem comentou logo no início, é a gente dialogar um pouco sobre o programa Cidadania Marajó, que visa aí o enfrentamento da violência e exploração sexual, no território do Marajó. Então, a ideia é justamente a gente conhecer um pouquinho, da estratégia do programa, do que já foi divulgado pelo Ministério de Direitos Humanos, e está dialogando, sobre esse novo panorama dentro do território do Marajó. Luiz, pode passar, pode seguir a apresentação. O programa, ele foi lançado no dia 18 de maio. Maio é o mês laranja, Maio laranja, que é o mês característico pelo enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes. E, assim, esse programa ele é muito importante, para a região do Marajó. A gente que trabalha nessa pauta de defesa de direitos de crianças e adolescentes, a gente sabe como esse nosso trabalho é difícil, como a nossa caminhada é difícil, no território. Então, esse programa, assim, ele representa um novo panorama, para trabalhar a temática no território. A gente preparou uma apresentação aqui com os artigos, que foram divulgados pelo Ministério de Direitos Humanos para o lançamento do programa. E a ideia é que eu possa estar fazendo aqui a leitura, desses artigos para a gente, posteriormente, estar dialogando sobre essa nova proposta. No artigo 1, é o artigo que institui o programa Cidadania Marajó para o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e promoção de direitos humanos e acesso a políticas públicas no arquipélago do Marajó e no estado do Pará. Como já falava, enquanto observatório, liderança marajoara, eu vejo um programa muito importante, porque a gente que tem esse trabalho aí no enfrentamento, na defesa de direitos, a gente sabe que é difícil, trabalhar com a defesa de direitos no território do Marajó,
E quando a gente fala de crianças e adolescentes, esse trabalho ele é muito mais difícil, porque não há priorização dentro dos próprios governos municipais, né, dos direitos de crianças e adolescentes. Então, esse programa ele é super importante, a gente espera muito que essas ações que estão sendo previstas, elas realmente sejam efetivadas, né, e sejam ações, assim, concretas, que possam contribuir assim, com a mudança desse panorama que a gente tem da realidade aqui no Marajó. No artigo 2, o programa Cidadania Marajó, ele visa abranger ações de promoção da cidadania e de defesa dos direitos humanos por meio do fortalecimento dos sistemas de garantia de direitos. Então, né, nas ações do artigo 2 do programa, ele visa aí o fortalecimento do sistema de garantia de direitos a nível municipal e também a rede de proteção. E, como eu falava, essas estratégias são super importantes quando a gente considera, né, que os planos municipais, eles não priorizam crianças e adolescentes, né, os planos municipais no Marajó. E quando essas ações, elas ainda são realizadas ainda se tem um plano escrito, porém a gente vê que crianças ribeirinhas e quilombolas que estão nas comunidades tradicionais marajoaras, dificilmente acessam, né, essas ações que são previstas a nível municipal, porque, como a gente, falando um pouco aqui do meu lugar, né, do município de Melgaço, há essa rede de proteção, né, falta de equipamentos, conselhos tutelares que não têm lancha ou não têm combustível para fazer ações nas comunidades. Então, é super importante, né, esse fortalecimento do sistema de garantia de direito a nível local. E, para além também, né, desse fortalecimento, enquanto observatório, a gente enxerga que é muito importante também a gente, como sociedade civil, realizar um monitoramento constante, né, desse programa e das ações que estão sendo previstas, para que não seja mais um programa direcionado para o Marajó, que estejam apenas com palavras lindas, né, no papel, mas que na prática as ações não sejam efetivadas. No artigo 3º, o programa ele será executado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Secretaria Executiva, em conjunto com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, a Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos e a Assessoria Especial de Comunicação Social. Aí, dentro desse artigo também tem um parágrafo único, né, em que diz que a Secretaria Executiva do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, ela exercerá aí a coordenação do programa dentro do território. Pode passar, Luiz. No artigo 4º, o programa ele priorizará a participação social e diálogo com representantes da sociedade civil, comunidade local e o poder público do território. Né? Dentro desse artigo 4º, a gente enxerga também que é muito importante esse olhar para as organizações que já trabalham na defesa de direitos de crianças e adolescentes dentro do território marajoara, que são organizações que, na prática, né, já vêm desenvolvendo aí ações há vários anos para enfrentar a violência e exploração sexual, né, no Marajó. E essas organizações, como tem esse trabalho de base comunitária, elas já conhecem, né, algumas estratégias, até mesmo de abordagem da temática dentro das comunidades, que a gente sabe que abordar a temática de abuso e exploração sexual, né, em comunidades, muitas vezes a gente encontra uma certa resistência. Então, essas organizações, elas têm criado várias metodologias que permitem essa abordagem, né, dentro do território e até mesmo envolver tanto crianças, adolescentes e lideranças comunitárias dentro desses espaços de debate. Então, a gente enxerga que, realmente, se essas ações que estão sendo previstas, né, no programa, elas forem efetivadas, a gente enxerga como um sinal de esperança, né, para trabalhar a temática assim, dentro do território marajoara. No artigo 5º, o programa ele envolve ações articuladas com outros órgãos do governo federal, do governo do estado do Pará e das prefeituras do arquipélago do Marajó.
com os órgãos do sistema de justiça, os conselhos tutelares, os conselhos de direitos da criança e do adolescente e o sistema de garantia de direitos de maneira geral. No artigo 6º, o programa ele será executado com base no monitoramento contínuo de indicadores e evidências em direitos humanos e dados sistematizados sobre as políticas públicas disponibilizadas na região. Sobre essa questão, né, de dados sistematizados, a gente sabe que na realidade marajoara ocorre muito a própria subnotificação. Então, talvez aí seja interessante, enquanto sociedade civil, pensar em uma estratégia, né, porque o programa ele visa, né, monitorar esses dados que estão sistematizados, mas e os que não estão, e os que nem foram sequer notificados. Então, a gente enxerga também como um caminho, né, para a gente, sociedade civil, quando para realizar na região, está discutindo sobre esses pontos. No artigo 7º, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania fomentará a criação de fórum. Tá, continuando então aqui no artigo 7º, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania fomentará a criação de fórum permanente da sociedade civil do Marajó por meio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para monitorar a execução das políticas públicas e fortalecer a participação social na região. Então, como a gente falava, né, de ações de monitoramento da sociedade civil, quanto que era importante nesse processo de efetivação do programa, o próprio programa já prevê, né, esse monitoramento a partir da sociedade civil, o que é algo importante, né, de estar envolvendo a própria população do Marajó dentro desse processo, o que historicamente a gente não tinha visto em outras estratégias, né, como o próprio programa Abraço Marajó, que foi desenvolvido sem participação popular. Então, é algo assim que nos anima, né, dentro desse processo. Pode passar, Luiz. No artigo 8º, o programa prevê também a equipagem, né, dos conselhos tutelares dos municípios do arquipélago do Marajó, será promovida com prioridade, conforme o decreto número 10.509, de 6 de outubro de 2020, e lei 8.069, de 13 de julho de 1990, um parágrafo único, né? A equipagem considerará as particularidades do território do arquipélago do Marajó, em especial na logística de transporte preponderantemente hidroviário. Então, aqui no artigo 8, ele já prevê essa equipagem, né, do que a gente falava da fragilidade da rede de proteção, dos conselhos tutelares municipais não terem equipamentos, lancha, combustível. Então, o programa ele prevê essa equipagem. Aqui no artigo 9, o programa promoverá a formação continuada dos agentes do Sistema de Garantia de Direitos, especialmente para os integrantes dos conselhos tutelares e dos conselhos de direito da criança e do adolescente, nos termos da Lei número 8.069, de 1990. A formação continuada será realizada em conjunto com universidades e institutos de ensino local. Esse ponto aqui, ele é muito importante, né? A gente sabe que existem essas pessoas que são eleitas, elas não têm uma formação, né, para trabalhar a própria temática. E, além disso, também, quando a gente fala de sistema de garantia de direitos, acontece que em muitos municípios, esses conselhos, eles existem no papel, mas na prática eles não funcionam. Então, é super importante ter esse processo, né, de formação continuada e de monitoramento também, né, No artigo 10º, o ministro... Para sinalizar que falhou novamente, só para contextualizar também toda essa questão, pessoal, a Ediane está de câmera fechada justamente pela questão da internet, né? A gente sabe como é difícil no Marajó, é um dos problemas, né, também que daria para fazer uma roda para falar só disso, porque é um problema sério também, né, um boicote mesmo de garantia de direitos, e por isso que, por conta
oscilação na internet, né, para justificar. Não sei se a Diane consegue retomar, né, mas ela está quase concluindo, e daqui a pouco a gente vai passar a palavra para os nossos convidados. Diane, você está aqui? Oi, gente, consegue me ouvir novamente? Enfim, desafio de fazer live no Marajó, né? Nossa conexão de internet, mas é assim mesmo. E a gente que está aqui na nossa realidade, dentro do nosso território, a gente entende, né, como que é esse processo. Luiz, para mim ainda está aparecendo na tela até o artigo 10º, então se tu puderes passar para os próximos, só para eu dar uma acelerada aqui na minha fala, para não comprometer o tempo. Aqui no artigo 11º, o programa prevê que será Nacional de Direitos Humanos, com visitas e ampliação do diálogo e participação social, bem como ao acolhimento de denúncias de violação de direitos humanos em todo o território marajoara. Então, aqui a gente observa que já foi realizado, né, um primeiro processo de escuta, que inclusive Iranilda participou, Edelso, né, e a gente articulou junto com o Ministério algumas reuniões nos municípios do Marajó, que era justamente para fazer esse processo de escuta da sociedade civil. Super importante, a gente passou um bom tempo sem ser escutado, né, sobre o que a gente realmente quer para o nosso Marajó. Porém, importante também, enquanto sociedade civil, a gente tentar garantir que esses processos de escuta eles sejam realizados também em comunidades tradicionais marajoaras, não apenas nos centros urbanos, mas nas comunidades ribeirinhas. Aqui no artigo 12º, o programa prevê também que serão realizadas campanhas periódicas de conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes e de divulgação dos direitos humanos no Disque 100 no território. Essa campanha é super importante, porém, é importante também envolver a sociedade civil e as organizações do território que já trabalham com a temática, que já desenvolveram várias metodologias de comunicação da temática com a população local, para observar essas experiências, né? Porque quando a gente fala de campanha de comunicação dentro do território do Marajó, é uma campanha diferenciada, né? O nosso jeito de se comunicar dentro do território, ele é um jeito de se comunicar diferente, né? A gente não se comunica muito pela internet, mas por outras estratégias de comunicação que a gente utiliza. Então, também são ações importantes, né? No 13º artigo, o programa ele promoverá a articulação com os órgãos do governo do estado do Pará e do sistema de justiça para a instalação e equipagem de centro de escutas protegidas, nos termos da Lei 13.431 de 2017. Super importante também, né, esses centros de escuta protegidas, né, que a gente sabe que dentro da própria rede de proteção, muitas vezes uma criança, um adolescente que sofre uma violação sexual, um abuso sexual, na própria escuta dela, ela é vitimizada. Então, super importante pensar, né, nesse processo. E aqui no artigo 14, 14º, o programa ele abrangerá ações de promoção do acesso ao registro civil para a população marajoara. Pode passar para o próximo, Luiz. No 15º artigo, o Ministério dos Direitos Humanos. Como disse Ediele, os desafios de fazer live do nosso Marajó. Então, Iranilda, se tu como quiseres começar a fazer a fala, a gente vai adiantando aí, aproveitando que tem bastante aí gente assistindo a gente. Muito bem, boa tarde. Realmente deve ter acontecido no Marajó e os seus desafios, né? Não era à toa que nós somos marajoaras, nós nos desafiamos nós mesmos. Mas boa tarde a todos os que estão nos ouvindo, né? Eu sou a Iranilda Ferreira. Irei começar a minha fala com uma frase da doutora Zilda, né? Amar é acolher, amar é compreender, amar é fazer o outro crescer. E é nesta frase da doutora Zilda que a minha vida de missão em defesa de direito pelas crianças
no território do Marajó, e também fazendo parte da equipe de coordenação do Estado do Pará, nessa luta incansável, né? Mas aqui foi convidada para falar, né, sobre esse novo programa dentro do Marajó. Eu gostaria de partilhar aqui, né, que eu sempre falo e agradeço a Deus que vem mais um programa. Mas a minha fala, ao conhecer este programa, é dizer assim que cada vez mais a gente possa, né, ter acesso realmente daquilo que se está no papel. Nós, como sociedade civil, né, vivos aí a luta. Muitas vezes a gente não tem a resposta de um exame para que nossas crianças tenham esse direito segurado. A gente não tem o direito da própria escuta, né, da própria escuta. O artigo fala muito bem, né, o artigo 8º, o 9º, sobre o Conselho Tutelar. Realmente. Nesse Marajó de 16 anos aí, de luta incansável, eu espero que venha mais 16 anos lutando, porque eu quero ser igual como a doutora Zilda, morrer lutando, porque foi para isso que eu vim nessa terra, para lutar. Né? Não vim só para comer e dormir, eu vim para lutar em prol de direitos dos meus e de todos aqueles que precisam. Mas no Conselho Tutelar, eles não têm, né? Quando a gente vai lá, quando os casos são no interior, a gente vai lá questionar, não tem gasolina, não tem o transporte. E aí eu fico como pastoral da criança, como líder da pastoral da criança, de mãos atadas. Então, que nós também possamos ainda mais provocar essas audiências públicas para que esse programa venha, né, a ser conhecido realmente no Marajó por todos. Porque de nossa luta a gente tem que provocar as gestões, a rede, para ver se pelo menos vão nesse mês laranja para a rua dizer que tem ali uma rede funcionando. Está rasgada, mas que algum daquele membro está tentando consertar. Eu falo aqui para vocês que a porta de entrada para nós, que somos líderes da Pastoral da Criança, que vive aí na visita domiciliar mensalmente, quando a gente encontra essas demandas, esses direitos violados, a gente vai bater na porta. E muitas das vezes eu já encontrei a porta fechada. Essa formação continuada que realmente aconteça, né? Porque hoje, muitas vezes, desculpa aí, né? Tomam no ano de eleição para os conselhos tutelar, e eu espero a cada conselheiro no Marajó que vá pedir voto, sejam pessoas comprometidas primeiramente com Deus e com a vida. Porque você se comprometer com a vida do inocente e na hora da violação de direito, aquela dor não te comover pelo serviço que tu está prestando, é muito ser desumano. E a cada grito e a cada dor de uma criança, eu carrego na minha vida, nas minhas orações. E eu, incansavelmente, né, como esse programa chegou, estarei aí na luta para que realmente esse programa venha, de fato, contemplar o Marajó, em especial as minhas crianças, que precisam, no amanhã seguinte, acordar sorrindo. Não passar a noite toda chorando e no próximo dia não ter a quem pedir socorro. No meu município, eu sou do município de Bagre. Tristes situações em relação a essa temática de violações, né, de direito da criança. Aí eu fico me questionando.
como é que nós, né, nós Marajoara, podemos viver sabendo que nossas crianças estão sendo vítimas de uma violência onde vão maltratar ela para o resto da vida. Onde uma criança, quando ela está sendo violentada, ela não tem prazer de estudar, de sorrir, de brincar. Então, que realmente, né, esse programa que cada vez mais chegue no Marajó para realmente defender e ajudar os meus pequenos marajoara a crescer. Porque é muito fácil, né? Eu sempre falo, é muito fácil a gente dizer que defende a criança. A criança é um ser inocente. Esteja onde estiver, só quer amor e cuidado. Falamos, repetimos, é o futuro de amanhã. Então, que futuro eu quero para amanhã? Se eu não defender hoje no presente, se eu não cuidar hoje no presente, que futuro eu quero? E que realmente o governo federal faça valer, de fato, esse programa no Marajó. Que tudo isso que a cara lutadora aí de luta incansável colocou, né, leu para a gente, faça valer. Porque nós, líderes da Pastoral da Criança e de outras pastorais, movimentos dentro do Marajó, estamos aí enfrentando. Que a rede, de fato, faça valer o seu papel. Porque nós vamos sempre estar defendendo a vida. E eu, Iranilda, defendo a vida. E especial dos inocentes, que não sabem se defender. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, né? E parabéns pelo serviço voluntário, pelo serviço dedicados ao direito da criança, na luta incansável no nosso Marajó, que a internet tira nós da área, depois coloca nós na área, né? Esse direito que já está sendo violado, mas nós não podemos nos acomodar, a cada um que me ouve, né? Marajoara ou não Marajoara, só vamos vencer se lutarmos. Porque Jesus morreu de braços abertos e não foi de braços cruzados. Então vamos seguir o seu evangelho e continuar lutando pela vida. E viva as crianças do Marajó, viva esse novo programa que venha realmente nos dar suporte a lutar e a ver as nossas crianças crescerem felizes. Obrigada. Obrigado, Iranilda. Primeiramente, peço desculpa, né, Desculpa, mas acaba sendo consequência da conexão. Acaba caindo como anfitrião, né, e tomamos um susto aqui, mas a live permaneceu, né? Obrigado, inclusive, Suzane e Iranilda, por terem segurado aqui, mas obrigado, Iranildo, pela fala. É exatamente nesse sentido, né, que a gente pergunta quanto pessoa atuante e organização também, né? Obrigado a todos que acompanham também. Inclusive, várias mensagens foram enviadas aqui. Incentivo vocês a trazerem questões, perguntas, comentários e também falar o município de onde vocês estão assistindo, né? Organizações. Eu acho que a gente pode fazer mais um momento de uma fala agora, né? Passando a falar para a Suzane, e aí em seguida, no final, a gente pode fazer os comentários. Tá bom? Então, passo a palavra para a Suzane. Suzane Brasil, representando Caritas Regional Norte 2. Então, com você a palavra. Obrigada, Luiz. Agradeço aí, lógico, começo agradecendo a oportunidade, né, de estar aprendendo nesse momento com vocês aí nesse trabalho de divulgar informações de qualidade pelo Marajó
E aí estava vendo aí, né, a participação de muita gente dos vários municípios do Marajó, isso é uma grande riqueza, super importante. Então, saúdo também aí a todo esse povo que está assistindo, e especialmente aos nossos marajoaras. E aí eu estou super aprendendo aqui, né, com a fala da Iranilda, sempre muito motivadora para a gente continuar aí na luta, e estava refletindo aí com as informações que a Ediane estava trazendo sobre esse novíssimo, né, programa do governo federal, publicado aí no 18 de maio. Quando eu recebi o convite para estar aqui falando sobre, né, como que a gente da Caritas está vendo esse novo projeto, aí eu fui organizar a fala e fui exatamente pensar, né, esse novo programa revoga o programa anterior do governo federal, chamado Abraço Marajó. E aí, numa leitura simples assim dos dois programas, a gente já consegue perceber sutis diferenças. Como a Iranilda falava, a gente, né, traz aí o que está escrito nessa lei que foi publicada, é o dever ser, o que a gente, né, a gente aqui do Pará, a gente do Marajó, que trabalha no Marajó, tem tanta expectativa aí de que seja efetivado. E a gente já percebe uma diferença sutil, que é essa efetiva participação, né? A ideia da criação do fórum, que a Diane apresentou aí, que a gente está aguardando aí essa criação desse fórum de fato, a participação do governo do Estado, e a gente já teve, né, a adesão do governo federal ao plano estadual de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente. Então, a gente tem um formato de programa muito mais participativo, né, que promete ser muito mais participativo de fato, nesse formato que se desenha, e também com respeito a essas várias instâncias governamentais, né, com a participação efetiva do governo do Estado e das instâncias do Estado, como o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, dos municípios e das organizações de fato dos municípios que conhecem a realidade, não algo vindo de cima, né? Na Caritas, a gente trabalha no Marajó com essa temática específica de enfrentamento à violência sexual no projeto que a gente chama de ISA, Ação e Proteção, desde 2016. Então, eu vou até, né, focar, por questão de sistematização de informação, um pouco mais nesse período daí para cá, para a gente perceber o quanto a gente está esperançoso com esse novo programa, né? Exercitando o esperançar, mais uma vez. Então, nesse período aí de 2016 para cá, a gente observa o que muitos teóricos trazem dessa não é nenhuma ausência, simplesmente a ausência do Estado, como a gente costuma falar, mas, na verdade, que o Estado acaba sendo um dos principais responsáveis por essa violência contra crianças e adolescentes, que acaba sendo, de um certo modo, estrutural, né? Então, a violência, a questão na Amazônia, e a gente começa percebendo que essas violências contra crianças e adolescentes, e a violência sexual também, permeia as estruturas de poder, as estruturas políticas, as estruturas econômicas, né? A impunidade é uma tônica muito forte. E aí, diante dessa impunidade e dessa estrutura que legitima, né, essas violências, a gente acaba tendo o que algumas pessoas falam, eu tenho algumas ressalvas, mas a ideia de uma cultura que naturaliza a violência contra a criança e adolescente. Mas quando a gente para perceber que o Estado, muitas vezes representantes do Estado são violadores ou facilitam a impunidade, a gente percebe de onde vem a chamada cultura de que o enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, e aí eu estou usando o termo no conceito amplo, né? Violência inclui aí a exploração sexual, que é uma das piores formas de violência e de exploração do trabalho infantil, e também o próprio tráfico para fins de exploração sexual, que é uma gravíssima realidade. Então, a gente tem esse cenário aí de muito tempo, e que as complexidades, né, socioeconômicas e demográficas da região tornam aí também bem complexos, né? Então, a gente tem
já há algum tempo, né, já há alguns anos, essa Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. A gente tem o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual, e temos também o Plano Estadual. O Plano Nacional aí vem desde 2000, o Plano Estadual mais recente, o Plano Nacional, né, a última revisão é de 2015. Então, a gente tem esses documentos onde nos embasar e os eixos estratégicos de atuação. E aí a Caritas fez, então, esse projeto, de que eu falei antes, retomando, que é o ISA, Ação e Proteção, que segue várias ações na mesma linha dos 6 eixos de atuação do Plano Nacional, do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual. E aí eu destaco que um desses eixos é o eixo chamado pesquisa e estudo. E a gente fez, então, alguns levantamentos, né? Periodicamente a gente faz alguns levantamentos, buscando dados, buscando informações. E aí eu retomo aqui no que acho que a Diane também começou falando, de que a gente não tem muitos dados. E é muito difícil pensar ações de enfrentamento com a ausência de dados e estatísticas de algo que a gente possa chamar de diagnóstico dessa gravíssima problemática. Então, o nosso esperançar com esse programa de Cidadania Marajó é que ele possa alcançar essa elaboração também de dados sistematizados a partir dessa estrutura participativa. É necessário que a gente tenha, de fato, um diagnóstico, porque é fala comum que todo mundo precisa diagnosticar, precisa enfrentar a violência sexual no Marajó contra crianças e adolescentes, mas a gente nem sabe de fato a profundidade ou a gravidade desse fenômeno. Então, a gente tem percebido aí a necessidade de efetivamente ter sistemas, ter dados confiáveis, né? Então, acho que essa aí é uma necessidade que a gente espera que o programa de cidadania traga, porque os programas anteriores até agora não trouxeram a contento. A gente não consegue ter dados suficientes sobre isso. E, para e passo a isso, vem a questão do próprio sistema de garantia de direitos, né? Porque, como fala no programa, como a Iranilda trouxe, a gente tem importantes atores do sistema de garantia, como o Conselho Tutelar, os órgãos da assistência, ou mesmo os órgãos ligados à defesa, à segurança pública, que não tem estrutura, né, mesmo para alimentar. Essa semana a gente falava sobre o CIPIA, né, o Sistema de Informação da Infância e Adolescência, que é obrigatório para os conselhos tutelares alimentarem, e outros órgãos também. A gente verifica que a maioria dos municípios do Marajó não tem estrutura, não tem a internet, aí que a gente já falou muito hoje na live, mas alguns não têm o computador. Em alguns municípios que eu visitei, aí eles dizem, olha, a gente até tem um computador, pode até conseguir internet, mas a gente não tem tempo, não tem não tem, né, não tem treinamento, não tem profissionais para fazerem isso, que a gente está na estrada aí correndo para efetivar. Então, é necessário que a gente alimente, né, que a gente dê a estrutura necessária, tanto infraestrutura física, comunicacional, quanto infraestrutura de pessoal mesmo, para que seja efetivado aí o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, que hoje ainda é muito fragilizado na quase totalidade, né, para não generalizar, mas a maioria dos municípios de Marajó tem muitas fragilidades no sistema de garantia de direitos. Então, é necessário aí que esse item do programa também saia do papel e se torne, de fato, aí no Marajó. A gente fez, por exemplo, em 2016, foi lançado aí em 2018 uma pesquisa, e aí eu destaco os dados que a gente conseguiu de Melgaço, que é uma das cidades que a gente atua aí, em que a gente conseguiu alguns dados de abuso e exploração sexual junto ao CREAS. A gente não conseguiu dados junto do Conselho Tutelar, da delegacia, e a gente também não teve notificação de casos de exploração sexual nem de tráfico de pessoas em relação ao sexo masculino, poucos casos, né, de exploração sexual e nenhuma notificação de casos de tráfico de pessoas quando a gente fala em vítimas do sexo feminino.
E aí isso traz para a gente o quê? Né? Assim, eu sempre falo que a gente sabe, é uma realidade, que existe tráfico de pessoas em muitas cidades do Marajó. Não acredito que não exista nenhum caso de tráfico de pessoas em Melgaço, conhecendo a realidade da região e o perfil. E a gente verifica, então, o que já se falava, acho que até a Ediane já falava um pouquinho da subnotificação. A gente precisa que tanto o sistema de garantia, a rede de proteção e a própria população saiba visualizar, né, o sistema de garantia de direitos. Eu acho emblemático citar uma fala que eu, fazendo uma formação sobre o extermínio da juventude também, em um município, e aí eu falava assim, olha, a gente não tem, né, pessoas ameaçadas, extermínio da juventude, e um auditório lotado do sistema de garantias disse, não tem. E eu disse, não, e alguém levantou a mão e disse, não, aqui ninguém ameaça. Um dia desses, tacaram fogo na cidade de uma família, mataram uma casa com a família toda dentro, crianças e adolescentes. Mas aqui não tem extermínio da juventude. Então, a gente tem exatamente que dialogar sobre esses conceitos, né? Do mesmo modo, eu dialogo com vários municípios do Marajó e outros das nossas regiões das ilhas do Pará, em que a gente dialoga sobre o tráfico de pessoas. Eu digo, gente, não, dados como esse, né? Não temos tráfico de pessoas no município, não tem número, mas existe um grande número, por exemplo, de avós que tomam conta das crianças, porque as mães, as jovens mães, foram supostamente trabalhar, e aí é muito comum vir municípios como São Paulo, ou Guiana, ou Suriname, essa expectativa de que o programa Cidadania Marajó traga aí essas formações, como a Diane já nos trouxe, que é um dos eixos, né, trazido aí por essas formações necessárias para o sistema de garantia, a devida investimento em infraestrutura, para que os órgãos possam, de fato, chegar às localidades que mais necessitam, e aí a gente comece a fazer, de fato, funcionar o sistema de garantia de direitos para a proteção integral, e a gente acrescenta recente, né, a ideia de proteção plural, para toda a diversidade de infâncias que a gente tem no Marajó, com a absoluta prioridade que todas elas necessitam, né? A expectativa aí com esse novo programa é que a gente supere essa ideia de que a maioria da população da Amazônia e do Marajó, né, como muito emblemático, deixe de ser ignorado pelas políticas públicas, né, possa efetivamente perceber essas políticas, e que a gente possa, então, avançar, de fato, para essa dívida que já é histórica, para que o nosso Marajó deixe de ser moeda de troca em campanha eleitoral e, efetivamente, ter os seus direitos garantidos como merece, como precisa ser urgente, né? Já há algum tempo que é urgente, então que inicie esse processo de efetivação aí com esse programa de cidadania. Mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui trocando com vocês e fico muito aí à disposição para a gente. Eu vi vários comentários e várias perguntas, né? Sigo aí à disposição. Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença de todas vocês por terem topado me conversar e trocar um pouquinho com a gente, né, sobre esse novo programa para a região. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse agora, né, as considerações finais de vocês sobre o que espera desse novo programa. Acho que a fala da Suzy já foi um pouco direcionada, né, para isso, sobre o que espera desse novo panorama. E a gente já vai encaminhando para encerrar a live, tá bom? Pode continuar, Suzy, depois, Suzane, que depois eu... Vamos inverter agora, né, Irenilda? Então, invertendo, eu também encerro essa live agradecendo muito, assim, parabenizando ao Observatório pela iniciativa super em cima do lance, né, da gente estar trocando e dialogando sobre isso.
Parabenizo e agradeço a todo mundo que estava aí, especialmente as pessoas que estiveram aí do Marajó acompanhando essa troca, que possam vir aí coisas muito produtivas. E também deixo aí o mote, né, do nosso querido Padre Bruno Sec, que em uma das suas últimas mensagens que deixou para nós dizia que a gente jamais nos deixe perder a esperança. Então, essa é a expectativa aí para o novo programa, que realmente possa nos trazer um esperançar efetivo de que políticas públicas cheguem ao Marajó para a população que mais precisa e não como estratégia de dilapidação, né, e de mercantilização da pobreza do Marajó, como a gente vê há muitos anos. Então, que possa ser aí um projeto de garantia de direitos com absoluta prioridade, especialmente para as nossas crianças e adolescentes marajoaras, mas para todas as populações mais vulnerabilizadas, e que possa continuar ressaltando a riqueza que a gente tem no Marajó, que essa população marajoara é, para o Brasil e para o mundo, mais do que as violações de direito que ainda ocorrem lá. Muito obrigada, gente. Sigo à disposição. Eu também venho aqui encerrar, né, esta live e agradecer ao Observatório do Marajó pelo convite. Agradecer a Deus por estar na companhia, né, da Suzane também nessa live, muito obrigado. A Ediane, o Luiz, comemos as dificuldades da internet no Marajó, mas não mede esforço, né, de estar aí na divulgação desse novo programa, e para que nós possamos ter conhecimento cada vez mais desse programa, desse novo programa, porque só tendo conhecimento é que nós vamos caminhar ainda mais forte. E a vocês que nos estão acompanhando, muito obrigado também, né, por estar com a gente neste momento. E obrigado pela luta também de vocês nos seus municípios, nas suas falas em defesa da criança. Obrigado por ser essa porta-voz, né, de cada criança. Aquelas que não sabem, né, que muitas vezes a violência está prejudicando a sua vida, mas por ele ser tão inocente, tão amoroso, não tem maldade no seu coração. Mas nós que somos adultos, que já conhecemos o direito, é que cada vez mais possamos ser essa voz que soa, né, nos quatro cantos do Marajó, do Pará, do mundo, em defesa da vida de nossas crianças. Elas só querem chegar no amanhã e ver o sol com toda a sua alegria. Elas só querem um espaço para brincar. Então, que seus direitos dentro da educação, da saúde, da segurança, do assistência, seja realmente segurado. Porque é direito. Ninguém no Marajó vai chegar para nos fazer um favor. Não. É um direito assegurado. E que faça valer esse direito no nosso território marajoara. E que nesse mês laranja, que está finalizando hoje, a cada voz, a cada grito, seja diminuído por política pública, por formação continuada e por divulgações de projetos que estão em defesa da vida. Obrigada e um forte abraço a todos vocês. Obrigada, Iranildo. Obrigada, Suzy, mais uma vez. Também fazendo já minhas considerações finais, assim como vocês, tenho muita esperança nesse novo programa e também, além dessa esperança, espero muito que essas ações realmente, né, sejam efetivadas e que também a gente, enquanto sociedade civil, né,
temos que monitorar esse programa para mesmo verificar se todos esses processos, como o Iranilda trazia e Suzy também em suas falas, a gente já enxerga várias diferenças, né, desse programa para o Abraço Marajó, só fazendo uma leitura breve. Então, dentro do próprio programa, ele prevê a escuta da população, a participação da população, né, marajoara dentro do processo, mas nós, enquanto sociedade marajoara, enquanto sociedade civil, organização de território também, temos que acompanhar esse processo, né, para ver se essas ações que estão sendo previstas realmente irão acontecer, se esse programa ele realmente vai ser efetivado dentro do nosso território. Mais uma vez, muito obrigada. Peço desculpas pelos problemas técnicos, mas também não é, né, pedindo desculpa, porque, enfim, é a nossa realidade marajoara, a nossa própria dificuldade de internet, ela já é uma violação de direito em si, mas mesmo assim a gente não desistiu, fomos até o final da nossa live, isso que é muito importante. O Luiz conseguiu voltar, vou passar aqui a palavra para ele fazer o encerramento final. Muito obrigada, meninas, que a gente segue trocando aí para organizar outros espaços como esses. Obrigado, Diane. Eu acabei não ouvindo a fala da Suzane, a fala final da Suzane e um pouquinho da Iranilda, mas agradeço em nome do Observatório, desde já, né, pelas falas que contribuíram bastante para o debate. A gente pensa também que seja um primeiro momento, né, essas primeiras impressões, expectativas, e que não se esgota hoje, né, agora. Pelo contrário, a gente fez questão de fazer como fechamento do Maio Amarelo, né, o último dia aqui, dia 31 de maio, mas que o programa está começando, então muito a gente vai falar ainda sobre essas questões, né? Esse ano é um ano de eleição, de conselho tutelar, né? Então, mais um ponto que a gente precisa ficar atento, e esse debate é bem amplo, né? Como vocês falaram aí, alguns comentários aqui, inclusive vou aproveitar para passar aqui como parte final, né? O Neto Santos fala, muitas vezes a rede tenta montar uma ação concreta e quando chega na ponta não funciona, no judiciário são tantos as dificuldades, né? Os desafios que passa por questões legais, por coisas que não funcionam no município, no estado, enfim. Também fazendo uma saudação a pessoas de vários municípios que passaram hoje aqui, né? A Marisete Freitas é coordenadora do município, do município de Anajás e é coordenadora da Pastoral de Crianças da Prelazia do Marajó. A Isabel, que faz parte do Conselho de Lideranças do Observatório do Marajó e mora no município de Chaves, ela fala, é uma realidade que infelizmente existe. Hoje eu sempre agradeço a Dom José, está se referindo a Dom José Ascona, acredito, né, que dava conselho sempre lutou pelos nossos direitos. Uma luta constante. Enfim, né, a gente vai continuar falando, acompanhando, seja pelo programa ou não. E agradeço a todas as outras pessoas que passaram por aqui, né, entre as oscilações da internet. O vídeo vai ficar no canal do Observatório, que por onde está sendo transmitido, né, e a gente deve fazer alguns cortes de algumas falas para estar divulgando também nas plataformas do Observatório do Marajó. Então, no mais, a gente encerra assim e agradece muito, né? A gente tinha outros participantes que entrariam, mas por questão da internet também, né? Acabaram não conseguindo entrar. A irmã Henriqueta, representando o Instituto Dom Ascona, a Comissão de Justiça e Paz, e também o Edelson Matos, pelo Instituto Âncora, né? Mas que fique, né, a possibilidade da gente estar expandindo esse debate em outro momento. No mais, agradeço a todos. Então, até o próximo momento. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa tarde.